Nós temos agora, então, as chamadas formas do relevo. Se você olhar para cá, está escrito aí montanhas. E o que nós temos que pensar nessas montanhas? Elas são os chamados dobramentos modernos. Muito bem, que nós acabamos de ver agora há pouco na outra aula. E estas montanhas são formadas pelos agentes o quê? Internos, como o tectonismo. O encontro, por exemplo, das placas, como nós vimos na aula anterior, que trabalhava a questão das dorsais, a expansão do fundo do oceano, que é um limite divergente, e o limite convergente no outro lado, né? Onde você tinha ali, por exemplo, América do Sul e placa de Nazca. Todas as vezes que eu falar, então, uma montanha, eu vou lembrar de uma superfície acima de 800 metros. Uma área com altitudes acima de 800 metros. Mas aí, eu te pergunto, será que toda área acima de 800 metros é uma montanha? Não, não é. Por quê? Porque para ser uma montanha, é necessário que você tenha estas condições anteriores, tá? São zonas onde nós temos os dobramentos modernos. Eu vou passar então aqui as principais áreas que nós temos as montanhas no planeta, ao longo do planeta. Então nós estamos falando de América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia, tá? São as diferentes áreas que nós vamos encontrar. Se você olhar para esta imagem, olha que imagem linda! Não dá vontade de comer? Né? Parece um chocolate com açúcar de confeiteiro em cima. Toblerone, né? Olha que maravilha, que delícia, dá uma bocanhada, né? Então, aí você tem uma parte do Himalaia. Aqui você tem, né, uma porção dos Alpes, também, muito bonito por sinal, incrível. E aqui você já vai ter o Planalto. Tá achando que vai ficar viajando aqui? Então veja bem. E o que é então um Planalto? Um Planalto nada mais é do que uma superfície irregular com uma altitude média acima de 300 metros, né? Ou seja, abaixo de 300 metros, não é que não possa existir um planalto com 250 metros. Isso não é desta forma. O que caracteriza basicamente um planalto é aquela área, aquela zona onde vai predominar o processo do quê? De erosão. Então, predominando o processo de erosão, eu tenho um planalto. Claro, uma superfície irregular, uma altitude acima de 300 metros, na qual predomina-se o processo de erosão. O que é erosão? Desgaste. Eu vou estar desgastando, tá? Esse desgaste, você pode estar sendo gerado aí tanto em rochas sedimentares, cristalinas, né? No caso metamórficas. E ele forma-se, esse planalto típico, né? Através também do intemperismo, tá? Bom, só vou mostrar uma imagem e eu retorno aqui para vocês. Olha isso aqui. Este é o estado do Paraná. Professor. Então veja. O estado do Paraná, ele tem uma configuração muito simples quando nós falamos do relevo dele. Você vai fazer assim com sua mão. Sim. Você vai dar um tirinho em alguém. Assim. E você vai ver que o relevo paranaense, ele é configurado da seguinte maneira. O seu dedão é a parte mais... Nossa, que estralada! É a parte mais baixa do território. Então aqui nós vamos ter aquilo que nós chamamos do quê?
de litoral. Ó, dedão. Este dedo que você tem aqui, o maiorzão de todos, como é que chama esse? Fura-bolo. Ah, não, esse é o mata-piolho, né? Esse que é o fura-bolo. É verdade. Então, veja. Este dedinho aqui, você vai ter a Serra do Mar. Então, litoral, Serra do Mar, primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto. Olha como fica fácil. Litoral, Serra do Mar, primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto. Bacana, né? Aí você tem o nosso relevo aqui, ó. Esta área toda que você vê aqui, chamado de terceiro planalto. Está aqui. Esta outra área aqui, segundo planalto. Esta outra partezinha, primeiro planalto, Serra do Mar e litoral. Então veja, olha isso aqui, ó. O típico planalto paranaense, tá? Aí você já lembra também um pouquinho do relevo do Paraná. Se você esquecer, basta você tatuar nas suas mãos. No dedão L de litoral, aqui SM de Serra do Mar, primeiro planalto, segundo, terceiro planalto, tá? Quem fez essa divisão para o estado do Paraná foi um sujeito denominado de Reinhard Mack. O Reinhard Mack, ele vai então dividir o estado do Paraná em terceiro planalto, em segundo planalto, em primeiro planalto, em Serra do Mar e em litoral. Muito bem. E aí, para quem ainda não terminou de anotar o planalto. Apesar, gente, que na sua apostila você tem aqui, ó, tipos de relevo. No segundo parágrafo está aí planaltos, tá? Apresentam superfície relativamente plana e com encostas variadas. As bordas são delimitadas por declives resultantes do processo de erosão. A maior parte do relevo dos continentes caracteriza-se por planaltos denominados chapadas ou maciços. Então você tem aí também na sua querida apostila. Agora, nós vamos ver, depois das montanhas e dos planaltos, nós vamos estar vendo as planícies e as depressões. Olha para esta imagem. Você está vendo uma área predominantemente plana, né? Aonde, diferente do planalto, não vai predominar aqui o processo de erosão. O que vai estar predominando em uma planície é o processo de deposição. Planície, uma área mais baixa. Plana, aonde neste caso você vai estar aqui vendo, olha, ela está inundada, é óbvio. Em épocas de chuva, essa água não tem para onde escorrer, ela não tem para onde escoar. Então ela pode alagar, como é o caso do Pantanal, aqui no Brasil, que é a maior planície alagável do planeta. Então, todas as vezes que nós falarmos planície,
eu vou lembrar, né, de áreas com uma superfície plana, altitude em torno de 100 metros. Eu encontro nestas áreas rochas sedimentares, porque aqui está ocorrendo um processo de deposição e de acúmulo de sedimentos. Num futuro próximo, com essa deposição e esse acúmulo de sedimentos, você vai encontrar uma estrutura rochosa sedimentar, né? Desta maneira, nós devemos lembrar a configuração de uma planície, tá? Diferente de uma depressão, tá? Como vocês já viram ali no caso da bacia sedimentar que eu já mostrei. Mas o que é uma depressão? Eu sempre brinco que existem dois tipos de depressão: a relativa e a absoluta. A depressão relativa é quando você é traído pelo seu namorado ou pela sua namorada. É uma depressão relativa. Agora, uma depressão absoluta é quando você é traído pelo seu namorado ou pela sua namorada com o seu melhor amigo ou amiga. Aí é sacanagem master do universo. Então, nesse aspecto, nós temos que lembrar que a depressão vai se configurar pelo quê? Por uma área, né, que tem uma porção mais baixa, ela é mais baixa do que a área em torno dela. Então aí você vai ter uma depressão. Posso passar aqui? Pode? Olha aí o Pantanal, que bonito, né? Lagoas lindas, azuis, onde estão infestadas de jacarés. Não vá tomar banho. E ainda existe aqui o seguinte: depressão na pista, né? Então, realmente, isso é um problema, né? Além da depressão absoluta e da depressão relativa, você ainda tem uma depressão na pista, né? 2 vezes. Oh, maravilha, tá? Então vamos lá. Olha só. Áreas que possuem uma altitude inferior àquela do terreno que está ao lado dela, tá? Aí você vai ter, então, uma depressão. Depressão relativa, aquelas áreas que estão acima do nível do mar. Depressão absoluta, aquelas áreas abaixo do nível do mar. Eu vou fazer um desenho aqui para você que não entendeu, entender. Veja, aqui você vai encontrar o seguinte. Imagine que essa linha tracejada em azul é o nível do mar. Neste caso, esta área que você vê aqui, ela está mais baixa do que a área ao entorno dela. Então, essa porção eu chamo de depressão relativa, porque ela está acima do nível do mar. Agora, esta outra área aqui, eu chamo de depressão absoluta, porque ela está abaixo do nível do mar. Na última linha da página 4 da sua apostila está lá: qual é a maior depressão que você tem no planeta? A depressão absoluta no Mar Morto, menos 394 metros. Ou seja, você vai pensar
que esta área aqui, por exemplo, se isso fosse o Mar Morto, ela tem quase 400 metros, né, de profundidade, ou seja, de uma área negativa. Então aqui está a linha do nível do mar, ela está a 394 metros abaixo da linha do mar. Com isto, nós fechamos toda a série de aulas do capítulo 1 com a depressão absoluta. Ok?